Oi, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Ariel e esse aqui é o meu canal para falar sobre livros. Nem acredito que eu tô realmente fazendo isso finalmente. Eu tava muito na dúvida de como começar, porque eu não queria simplesmente já chegar e só fazer tag ou então começar a falar de um livro. Eu queria que primeiro as pessoas tivessem um vídeo que elas pudessem conhecer um pouco mais sobre mim. E aí eu achei uma tag chamada Booktube Newbie e eu vou fazer ela porque eu vi muitas pessoas usando essa tag para se introduzir ao Booktube, né, as bookredes em geral, e falar um pouco da sua história literária, como é que você chegou aqui, enfim, para vocês me conhecerem. Então, eu vou ler aqui as perguntas e vou respondendo conforme eu for lendo, não escrevi nada. Vou responder na hora. Bom, a primeira pergunta é: por que você começou esse canal? E, em parte, é porque as minhas amigas falavam que eu deveria muito ter um canal no YouTube, porque elas falam que eu sou uma pessoa muito expressiva. Voa, cara, voa! E também porque eu gosto muito de ler e várias vezes eu sinto falta de ter pessoas com quem discutir os livros que eu leio, porque eu acho que tem bastante criadores de conteúdo, só que eu vou falar aqui depois dos tipos de livro que eu leio, e eu sinto que tem poucas pessoas que leem os tipos de livro que eu gosto. Então, eu acabo me sentindo muito sozinha e eu imagino que outras pessoas que também curtem esse tipo de literatura também se sentem muito sozinhas. Então, por isso eu resolvi criar o canal. Eu já falo um pouco de livros no Instagram e bem um pouquinho no TikTok, eu tenho que fazer mais isso. Mas, enfim, foi basicamente por isso. Eu não queria mais me sentir tão sozinha gostando dos gêneros que eu gosto. Que coisas divertidas e únicas você pode trazer pro Booktube? Divertidas eu não sei, mas únicas é justamente em relação aos gêneros que eu gosto de ler. Eu sou uma pessoa que eu tenho hiperfoco em literatura, mas especificamente literatura de terror. Eu sou TDAH, então o hiperfoco é um interesse muito, muito grande em um determinado assunto e você acaba consumindo aquele assunto até exaustão. E no meu caso é terror. Eu tenho inclusive aqui em casa, né, uma bibliotecazinha só de terror, tanto de livros quanto de mangá. E eu sinto falta de booktubers que falem de terror e não só tipo falar sobre livros de terror, mas falar sobre a literatura do horror, como é que se originou, quais são os subgêneros. Então a minha ideia é justamente ser uma booktuber que foque em falar de terror e falar sobre esses subgêneros e dar dica para as pessoas que querem começar a ler esse gênero tão marcante e tão incrível e super subestimado. Com o que você está mais animado sobre o novo canal? Bom, obviamente encontrar outras pessoas que também gostem de terror assim como eu, mas eu também estou muito empolgada com a ideia de usar o meu conhecimento acadêmico para fazer isso. Não que eu faça letras, na verdade eu faço geografia, mas tem vários livros que dialogam muito com o que eu estudo dentro da faculdade. Alguns, inclusive, eu já comecei a escrever roteiro, então rascunho para eu falar sobre, porque enquanto eu lia eu ficava: nossa, super dá para fazer uns paralelos de geografia com esse livro daqui. Então eu tô muito animada para isso e também para ter mais contato com a comunidade de leitores de terror. Por que você ama ler? Vamos lá, hora da história. Quando eu era mais nova, eu sofri bullying na escola. Eu me sentia bastante sozinha. E os livros eram uma forma que eu tinha de escapar disso, sabe? Eles acabavam... Não posso chorar. Eles acabavam meio que sendo um conforto pra mim, uma forma de escapar dessas coisas ruins que eu passava. Então eu acabei gostando muito de ler por isso e porque me fez conhecer vários lugares novos e culturas diferentes sem eu sair da minha casa. Então foi uma coisa que me deixou completamente apaixonada. E depois, quando eu fiquei mais velha, né, que eu redescobri esse meu amor pela leitura, principalmente pela leitura de terror, foi muito do como
a história colocada e como ela é usada para fazer críticas a coisas que a gente tem na nossa sociedade, às vezes de uma forma extremamente sutil e inteligente. E isso despertou de novo em mim essa vontade de ler e essa paixão por livros. Que livros ou série de livros fez você gostar de ler? E aí eu primeiro preciso falar de Nárnia, que foi o primeiro livro que eu li, inclusive. Mas Nárnia foi o primeiro livro que eu li, porque quando eu era criança minha mãe lia Nárnia pra mim como história pra dormir. Eu tenho até uma edição de colecionador de Nárnia, que ela é toda cheia de ilustração, super bonita. Depois disso, um livro que me marcou muito e que eu acho que com certeza me construiu como leitora, me fez gostar de ler, foi Percy Jackson, Os Olimpianos. Inclusive, eu tô há 2 anos enrolando pra fazer minha tatuagem de Percy Jackson, esse ano sai, se Deus quiser. E o livro que me fez gostar de terror, na verdade não foi exatamente um livro, foi um autor, que foi o Edgar Allan Poe, que eu li um fragmento de A Queda de Usher, se eu não me engano. Agora eu não lembro se foi A Queda de Usher ou se foi Berenice, mas eu li um fragmento de um dos dois em uma aula de literatura e eu fiquei alucinada. Eu tô passada, chocada. E eu falei, eu preciso ler mais coisa desse homem. E foi aí que eu descobri não só os outros contos de Edgar Allan Poe, como a literatura de terror, e posteriormente os filmes de terror também no geral, e enfim, acabei entrando de cabeça no gênero. Que perguntas você faria aos seus booktubers favoritos? Essa é uma pergunta que pra mim não faz tanto sentido, porque a maioria dos booktubers que eu gosto muito, que dá pra considerar como meus favoritos, e aí que eu já vou falar logo, o Paulo Hatz, o GF, o Joy e a Laura Brand. O Joy e a Lau, principalmente a Lau, eu já tenho contato. Então, assim, são pessoas que se eu quiser perguntar as coisas, eu posso só chegar e perguntar. Aceita porque dói menos. Olha que deboche. E o GF e o Paulo Hatz, eu acho que talvez eu perguntaria, pediria algumas dicas de organização, assim, em relação ao roteiro e gravação, porque eu não sou uma pessoa muito organizada. Eu tento, mas é bem difícil pra mim. Mas são pessoas que são bem acessíveis, sabe? Tipo, eu já troquei DM com o Jeff. Eu acho que eu nunca troquei mensagem com o Paulo pelo Instagram, mas com o Jeff já, com o Joy, com o Joy eu já conversei. Com a Lau eu converso quase todo dia. Então, é uma pergunta que pra mim eu fiquei meio... Quais desafios você acha que começar um canal no Booktube vai... Ih, meu Deus. Gente, só pra avisar, eu peguei essa thread aqui já traduzida, então a tradução ficou meio ruim. Mas basicamente, quais desafios do começo de um canal que eu acho que vão ser os mais difíceis de ultrapassar? Eu acho que no meu caso, constância de vídeo, porque eu tô no final da faculdade, então tem a correria de faculdade e gravar vídeo e editar o vídeo e depois postar e ter essa constância de tipo sempre postar um número X de vídeos por mês, etc. E eu acho que pra mim também vai ser um pouco difícil de vencer a vergonha, porque eu tô falando que eu vou criar um canal acho que desde antes de eu entrar na faculdade, desde o 3º ano do ensino médio, uma coisa assim. E eu só consegui criar agora 100% por causa de vergonha. Eu tinha muita vergonha, eu ainda tenho muita vergonha, tipo, eu tô gravando esse vídeo morrendo de vergonha. Provavelmente a galera meio metaforando da vida deve estar vendo que eu tô toda encolhida. Em parte é por frio e em parte é por vergonha também. E eu acho que vencer essa vergonha, não é nem timidez, é realmente vergonha, vai ser muito, muito complicado. Quando você começou a ler? Eu não sei. Eu já interagia com livros bem novinha. Minha mãe fala que no berço já, tipo, pedia pra folhear livros e essas coisas assim. E minha mãe lia livros pra dormir, mas eu acho que eu fui alfabetizada com uns 7 anos, 6 anos, e logo que eu fui alfabetizada eu comecei a ler. Então eu comecei a ler com uns 6, 7 anos. E tipo, eu não tô falando, não, eu comecei a ler
eu li um livrinho e é isso. Não, eu comecei a ler e eu dava prejuízo pra minha família porque eu lia pique 3 livros por semana. Era um livro a cada 3 dias, então uns 3 livros por semana, assim. Então, eu lembro que teve uma época, quando eu era mais nova, que eu conhecia todos os vendedores da livraria perto da minha casa, porque eu tava lá. Praticamente toda semana eu tava lá comprando livros pra mim. Então, eu comecei a ler bem nova. Onde você gosta de ler? Eu gosto muito de ler no meu quarto, deitada na minha cama, de preferência enroladinha no cobertor, com essas luzes que eu tenho aqui no laranja, o quarto mais escuro, assim, e geralmente eu boto na TV esses vídeos que tem no YouTube de lareira, ou então uma cabana no inverno, essas coisas assim pra criar um clima pra mim. Um outro lugar que eu gosto muito de ler, na verdade, é na minha faculdade. Tem uma parte da minha faculdade que dá pra ver a Baía de Guanabara, então eu gosto muito de sentar ali pra ler, ou então ficar largada no meu diretório acadêmico mesmo pra ler, também é muito bom. Que tipo de livro você gosta de ler? Eu leio praticamente qualquer coisa, digo praticamente porque tem alguns gêneros que eu realmente não gosto de ler, não tenho interesse em ler. Mas o que eu costumo consumir mais é distopia, ficção científica, na verdade ficção especulativa no geral, né? Então aqui entra ficção científica, os punks da vida, né? Cyberpunk, atompunk, qualquer coisa que seja próximo de ficção especulativa eu já tô muito feliz. Alta fantasia também eu gosto muito de ler, terror e thriller, e também Dark Academia, apesar de eu ter ainda um pé atrás de eu considerar Dark Academia como um gênero literário, assim. Eu acho que talvez um subgênero dentro de thriller, mas vocês entenderam, eu gosto de livro nesse estilo Dark Academia também. E eu gosto muito de ler clássicos. E aí eu já vou avisando que clássico não é um gênero literário. Inclusive eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. Clássico não é um gênero literário, mas eu tenho interesse em ler clássicos de diversos gêneros literários porque eu acho que é uma forma de você compreender como aquele gênero foi formado. E eu sinto que várias vezes depois que eu leio um clássico, eu passo a lidar melhor com aquele gênero, porque eu entendo algumas coisas. Então, assim, distopia, por exemplo, eu só passei a gostar depois que eu li 2 clássicos do gênero, que foi O Admirável Mundo Novo e 1984, que eu li bem nova, inclusive. Surto, mas eu li bem novinha. E depois que eu li esses livros que eu comecei a gostar muito de distopia, e aconteceu a mesma coisa com terror. Eu já tinha lido algumas coisas de terror, mas não gostava. Aí eu li Edgar Allan Poe, Frankenstein e Drácula. E eu não sei, eu acho que na minha cabeça eu entendi como é que funcionava o gênero e aí sim que eu comecei a gostar muito. Outras coisas sobre mim que não estão aqui nesse questionário, porque é realmente só sobre livro, são coisas sobre mim. Eu tenho 23 anos, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Porque eu faço aniversário dia 12 de julho. Eu faço faculdade de geografia, tô quase me formando. E eu também sou cheerleader, também conhecido como líder de torcida, mas não uso pompom, nunca toquei no pompom na minha vida. Se vocês quiserem, eu inclusive posso fazer um vídeo falando sobre isso. Nas minhas redes de vez em quando eu mostro o meu dia a dia como atleta, porque sim, cheerleader é um atleta. E não, a gente não fica só dançando e sendo bonitinho. Se vocês forem nas minhas redes, vocês vão ver como é trabalhoso ser cheerleader. E é isso, eu espero que vocês gostem do canal. Minhas redes vão estar na descrição. E vejo vocês no próximo vídeo. Um beijinho, até!